me use. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti para trazer a palavra aos meus irmãos. Toma os meus lábios no Teu altar, que eu só fale aquilo que vier do trono da Tua graça, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos corações para receber a Tua palavra neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos abrir, queridos e queridas, a nossa Bíblia, em Mateus 21, continuando o estudo das parábolas. O pastor Aloysio já até pregou sobre a parábola dos 2 filhos, só que eu vou, nesse momento, abordar outros aspectos. A palavra de Deus é tão rica que pode ter, 100 pessoas pregando o mesmo texto, que cada um o Senhor vai ministrar de uma maneira diferente. Então, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 21, do 28 ao 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, aqui é mais uma parábola que Jesus ensina sobre o reino de Deus. São uma série de... em Mateus, há 18 parábolas onde Jesus ensina sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E aqui está a resposta de Jesus aos principais sacerdotes, no versículo 23, sobre a autoridade com que Jesus ensinava e operava seus sinais, porque eles perguntam, qual é o sinal? E Jesus disse assim, a não ser o de Jonas. Eu não vou dar nenhum sinal. Mas aqui ele responde. E ele fala sobre a autoridade com que ensinava. Ele fala sobre a autoridade que ele tinha sobre tudo. Jesus ensina com essa parábola que a autoridade está com aqueles que realmente procuram e praticam a vontade de Deus. Jesus tinha autoridade, mas Ele também nos deu autoridade. Ele diz isso, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e tantas outras coisas. Está lá em finalzinho de Marcos, essa passagem. Então, Ele deu a nós, que somos os discípulos de hoje, autoridade para abençoar nossas famílias, como Cláudia já orou aqui, para abençoarmos nossa igreja, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Nós temos autoridade porque foi Jesus quem nos deu essa autoridade. Então, mas nós quem? Aqueles que praticam a vontade de Deus. Por mais pecadores que nós tenhamos sido no passado, quem passa a fazer a vontade de Deus passa a ter autoridade. A autoridade não está com as autoridades eclesiásticas ou com os religiosos. Jesus estava falando com os fariseus. Fariseus e escribas eram as autoridades religiosas da época. E, no entanto, rejeitaram a mensagem do Evangelho. Então, rejeitaram o reino de Deus. Devemos acreditar mais no que as pessoas fazem do que o que as pessoas dizem. Há um ditado popular que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado está na contramão da palavra de Deus. Ele não é verdadeiro, ele não se aplica ao reino de Deus. Ele vai completamente na contramão. Esse tipo de atitude não convém a ninguém e não oferece um bom exemplo a ser seguido. Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu soube de um centro de recuperação que havia em 3 Rios. Aí a pessoa que me falou sobre esse centro de recuperação me falou que havia muitos filhos de pastores. Eu fiquei muito apavorada com aquilo. Por quê?
eu fui parar, como a maioria sabe, eu fui parar numa igreja por causa da minha filha mais velha, que com 6 meses se mostrava assim, toda raivosa, toda rebelde. Aí eu falava assim, meu Deus, 6 meses ela está assim, quando chega na adolescência, o que vai acontecer? E eu comecei a ficar meio apavorada e eu fui parar numa igreja. Aí, quando me contaram isso, eu falei, gente, mas peraí, não estou entendendo. Eu me converti para fazer com que minhas filhas seguissem o teu caminho, Senhor. Como é que é isso, né? Como é que a maioria de um centro de recuperação para dependente químico é filho de pastor? E aí, eu conversando com uma missionária, ela falou assim, não tem muito, assim, é difícil você prever, porque Deus dá livre-arbítrio para as pessoas. Mas uma coisa eu quero te aconselhar. Eu tinha, assim, 6 meses de convertida. Uma coisa eu posso te dizer, seja coerente com aquilo que você for ensinar da palavra de Deus. Viva, ensine a palavra de Deus, traga suas filhas para a igreja, mas viva essa palavra. Porque se você não for coerente, se você for hipócrita, elas vão ser as primeiras pessoas a serem perdidas, porque elas em casa vão ver a diferença. Ué, não pode mentir, mas a minha mãe vai para o telefone e diz assim, ela não está, não. Como é que é isso? Mentirinha boba. Que não, mentirinha, não tem mentirinha boba. O pai da mentira é o diabo e acabou. E quem mente não está fazendo a vontade de Deus. Não está no centro da vontade de Deus. Então, assim, a nossa palavra, ela tem que ser vivida. Então, se você ensina uma coisa aos seus filhos, a quem quer que seja, você tem que praticar aquilo que você está ensinando. E quando não praticar, reconhecer, pedir perdão e abrir o jogo. Realmente, não foi legal dessa vez. Eu não fiz uma coisa legal. Seja sincero com os filhos, com os pais, com quem quer que seja. É muito importante a gente praticar a palavra de Deus. Por isso, lá Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 7:21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por quê? Porque somente aquele que faz a vontade de Deus, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, somente aquele que faz a vontade de Deus, somente aquele que anda no caminho da justiça, que anda no caminho da verdade, fazendo a vontade do Pai, somente esse herdará o reino dos céus. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. É um envolvimento prático na obediência a Deus. Não é uma intenção. Eu intencionei fazer, mas aí eu não fiz. Então, peça perdão e retorna. Claro que nós não somos perfeitos. Às vezes, a gente não faz mesmo a vontade de Deus. Mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para que essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na nossa vida. O filho que disse que não iria, mas acabou fazendo a vontade de seu pai, foi esse que foi aprovado, pois acabou fazendo o que o pai pediu. O outro que disse que iria não foi reprovado. Ele não se engajou, ele não se comprometeu. O seu compromisso foi de boca para fora. Nós não podemos viver um evangelho de boca para fora. Nós temos que nos engajar com o evangelho. Nós temos que nos comprometer com o reino de Deus. Nós temos que nos comprometer com o que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Os religiosos da época de Jesus podiam até ter boas intenções, mas eles não se envolveram com o caminho da justiça. Eles não se envolveram com o caminho da verdade. Eles tinham todo o Antigo Testamento ali para provar que Jesus era o Messias. Haviam sinais que só o Messias poderia fazer. Só o Messias poderia ressuscitar mortos. Só o Messias poderia curar cego de nascença. Só o Messias podia curar leproso. Eram os 3 sinais. Jesus fez tudo isso. Mas ainda assim eles não creram, porque eles queriam um rei político, um Messias político, e Jesus falou, meu reino não é desse mundo. E aí eles não gostaram de, eu quero tirar Roma do meu caminho. Jesus
não veio para isso, para tirar Roma do caminho de Israel. Então, os religiosos da época, aqueles que conheciam profundamente a palavra, não se engajaram no reino de Deus, não se comprometeram. E aí, o que aconteceu com eles? Só Deus sabe, né? Que o nosso compromisso com Deus não seja de boca para fora, que a gente não fique só na intenção. Não tem aquele... Tem muito ditado que, como eu acabei de dizer, vai na contramão do mundo, mas esse eu acho que não vai na contramão da palavra, mas esse eu acho que não vai, não. Que, assim, de bem intencionados, todo mundo sabe o final desse ditado. É isso, não basta a intenção, mas eu tinha intenção de praticar aquilo que Deus falou. Não praticou, então, assim, a intenção não valeu de nada. Então, que nós possamos levar o reino de Deus com um compromisso sério, com engajamento, com amor, e fazer com amor, e fazer a vontade de Deus com a certeza que aquilo é o melhor para nós. Às vezes é difícil, não é fácil fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fala assim, queria tanto não fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, queria tanto dar um murro na cara de quem me ofendeu, queria tanto... Sei lá, você pode citar um monte de coisa. Mas aí você fala assim, mas essa não é a vontade de Deus, então eu não vou fazer. Que a gente possa ser o filho que disse, não quero não. Não, mas se meu pai falou que é para fazer, então eu vou. Eu vou trabalhar na vinha, eu quero essa herança do reino de Deus. Nós possamos ser encontrados como esse filho. E agora eu quero ler com vocês Mateus 21, de 33 a 46. Diz assim, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arredondou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-no da mesma sorte. E, por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e vamos nos apoderar da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitavam? Essa veio a ser principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Essa parábola, ela é baseada em Isaías 5, de 1 a 2, que diz assim, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil coluna. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse as uvas boas, mas só deu uva. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. É muito interessante ver isso, porque eu fiquei pensando
na frustração de Deus. Será que Deus se frustra? A Bíblia diz que os planos de Deus, está lá em Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas será que ele já alguma vez se frustrou comigo? Será que alguma vez ele já se frustrou com você? Nessa parábola, eu creio que há uma conotação de frustração. Deus se frustra com o fruto que ele colheu daquela vinha. Assim como na parábola de Jesus, há uma frustração com os trabalhadores que estavam trabalhando em suas terras. E as correspondentes metáforas são bem óbvias, né? O dono da casa, o dono da vinha é Deus. A vinha é o reino de Deus. Os servos são os profetas. O filho é Jesus. A colheita simboliza o fruto da fé. Os lavradores são os judeus que se opunham a Jesus. E a morte do filho é a crucificação de Jesus. E a retirada dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo de Deus, que inclui os gentios. Então, assim, é difícil e até mesmo inconcebível pensarmos que Deus teve seus desejos e expectativas frustradas. Porque, como eu já falei, como fala lá em Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas Ele pode, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos entristecer a Deus. De que maneira? Não fazendo a vontade de Deus. E essa parábola, eu fico assim, tentando imaginar, e nem consigo, os fariseus ouvindo essa parábola. Porque assim, enviou uns, foram apedrejados, enviou outros, foram mortos, enviou outros. É óbvio que eram os profetas, é óbvio que o Deus mandava profetas e mais profetas, e todos eles foram mortos, apedrejados, tiveram que fugir. Foram perseguidos pelos religiosos, ou pelos reis, ou pelos líderes do povo de Israel. Foram muitos. Quando eu penso na vida de Jeremias, olha, eu amo o livro de Jeremias, mas eu sinto um certo nervoso de ler o livro de Jeremias, porque é muito sofrimento. Jeremias sofreu muito na mão do povo de Israel, porque queria abrir os olhos. Às vezes a gente quer abrir os olhos de alguém e essa pessoa vem contra você. E isso não foi lá naquela época, não. Até hoje existe isso. Um pastor exorta uma pessoa, uma ovelha, essa igreja não presta não, vou para outra. Esse pastor é esquisito, vou para outra. Tem lá um pastor bonzinho. Gente, quando um pastor te exorta, quando um profeta te exorta, é para você guardar no coração, ouvir e ir na palavra. Óbvio que você tem que ir na palavra, que o seu pastor te brigar porque você, sei lá, vou falar um absurdo aqui. Está orando muito, hein, Cláudia? Não é para orar mais, não. Aí a Cláudia não vai ouvir esse pastor, né? Óbvio que não. Evidentemente, a pastora Luísa nunca vai dizer isso para ela. É só um exemplo bobo. Mas o que eu quero dizer é porque já teve profeta que veio falar coisa para mim, e eu fiquei assim, olhando. Eu falei, Senhor, eu quero orar sobre isso, porque assim, está estranho. Sabe aquelas igrejas que tem que dar uma profecia, então vai falando, vai falando. Aí eu falei, para isso aqui eu vou guardar no meu coração, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas ainda assim eu orei, ainda assim eu considerei, ainda assim eu olhei para dentro de mim para saber se aquilo tinha a ver com a minha prática dentro da palavra de Deus, dentro do reino de Deus. Porque sempre vale uma reflexão. Mas assim, ouve, porque se um pastor chega para você para te exortar, é porque ele quer que você ande melhor no caminho do Senhor. E isso aconteceu lá em Israel. Os profetas eram apedrejados porque falavam a verdade. Eles queriam, eram os líderes que pudessem fazer tudo de errado dentro da lei do Senhor. Então, Jesus, nessa parábola, está dizendo que a nação de Israel rejeitou a Deus. Mas as outras nações iriam acolhê-lo, mostrando a universalidade do reino de Deus. É maravilhoso isso, porque Deus, Ele veio para que todos os homens fossem salvos. Ele não veio só para o povo judeu, Ele veio para
todos. É uma noiva só. Em Apocalipse se fala o quê? Que nos novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, haverá todo povo, língua, tribo e nação. Haverá pessoas de todas. É que nem aquela parábola da rede que eu preguei semana passada. Você vai com a rede, você pega todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Então, Deus quer pescar todo tipo de gente, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Agora, se você resolve ser um mau peixe, aí você vai ser lançado fora no dia do juízo final. Então, Deus chama Israel para crer no Messias, mas o coração de Israel estava endurecido, rejeitando o convite insistente de Deus. Estava rejeitando completamente. Eu ouvi uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. Na época, antes de Jesus, tiveram muitos falsos messias. Então, os fariseus e os escribas, eles tinham a obrigação de examinar, de ver se não seria mais um falso messias. Mas só que os sinais que Jesus apresentou eram muito óbvios. Muito. Assim, se fosse analisar a Virgem, o burrinho, entrou em Jerusalém com o burrinho. Aí, assim, é uma lista enorme de situações, de sinais que não havia como duvidar. E esses 3 sinais que eu falei, a cura de um cego de nascença. Aí os fariseus assim, não, você não era cego de nascença, coisa nenhuma. Aí a mãe, era assim. Aí ele, sim, eu era. Eles queriam provar que o homem não era cego de nascença, para provar que Jesus não era o Messias. Gente, o coração era muito endurecido. Era muito endurecido. Então, a igreja, quer dizer, os gentios, todas as nações, receberam essa herança espiritual. E a igreja redimida, composta de todos os povos, passa a ganhar essa herança que Jesus conquistou naquela cruz com alto preço. O preço foi muito alto. Hoje em dia, muitos barateiam a graça de Jesus, mas ela não foi de graça para Jesus. Jesus sofreu todo tipo de dor. Todo tipo de dor. Jesus sofreu a dor física, a dor emocional, a dor espiritual. Por que a dor espiritual? Porque quando o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, ele sentiu o afastamento do Pai, por isso que a penúltima coisa que Jesus fala é Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas versões, por que me abandonaste? Porque quando o nosso pecado caiu, aquele foi o maior sofrimento de Jesus. Eu tenho absoluta certeza disso. A Bíblia não fala, mas eu tenho absoluta certeza que aquele foi o maior sofrimento de Jesus. Mais do que a coroa de espinhos, mais do que os cravos na mão, nos pés, é saber que o Pai, que era um com ele naquele momento, se distanciou. Então, não foi de graça. Nós somos salvos pela graça, mas para Jesus não foi de graça. Então, nós não podemos baratear a graça de Deus. E fazer a vontade de Deus é o que nós temos de melhor. Porque Ele jamais diria para mim para não fazer alguma coisa se isso não fosse ruim para mim. Sandra, não faz isso, porque se eu fizer vai ser ruim para mim. Não é ruim para Deus, é ruim para mim. E Ele me ama tanto que Ele quer evitar esse sofrimento na minha vida. E isso é a fé que Deus espera que os filhos dEle, que as filhas dEle tenham. Mas aqueles que se recusam a crer em Jesus e na obra da cruz, deixa de ser pedra que alicerça para a sua própria vida. E torna-se o quê? Pedra de tropeço e condenação no dia do julgamento. Não tem o que fazer. Então, a minha oração é que o nosso coração nunca, jamais seja rebelde com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E é porque, por Ele ser um Deus tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, Ele sempre quer o melhor para nós.
e que nunca entristeçamos o Espírito de Deus, como nos exorta o apóstolo Paulo, em Efésios 4:30. E nem apaguemos o Espírito, como ele nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:19. Então, nós temos que olhar para essa cruz. E eu sempre digo isso, jovens, eles já não aguentam mais eu falar isso, porque eu fiquei 12 anos falando isso. A graça veio sobre nós por causa do preço alto que Jesus pagou. Mas nós temos também um preço a pagar. Hoje em dia as pessoas não querem pagar preço. Nós temos um preço a pagar. Por que eu tenho certeza disso? Porque foi Jesus que disse: quem quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem a cruz pesada, ele carregou, mas nós temos uma cruz para carregar também. Nós temos que negar a nós mesmos. Isso é fácil? Não, não é fácil, nem um pouco fácil. A nossa carne pecaminosa clama pelo pecado, que, como diz Hebreus, tenazmente nos assedia. A nossa vontade é dar vazão à nossa carne. Mas aí, eu quero seguir a Jesus, então eu vou negar a mim mesma. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que lutar para fazer a vontade de Deus, para poder conquistar esse reino, para poder ser beneficiada pelo próprio Deus, porque Ele vai derramar bênção sem medida. E só assim, isso é o mais importante, só assim vamos experimentar a vida em abundância que Ele quer nos dar. Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não temos como experimentarmos a vida em abundância que Ele quer nos dar. Como é que você vai ter essa vida em abundância se você peca hoje, amanhã você peca de novo, depois você peca de novo, depois você, não quero fazer a vontade de Deus, não. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Todo mundo peca, então também, por que eu não posso pecar? Mas todo mundo faz, né? Porque, não, isso não. Não vai experimentar a vida em abundância. Só vai experimentar a vida em abundância se mortificar a sua carne, se negar a si próprio. Para seguir a Jesus, nós temos um preço a pagar. Ele pagou o maior. A cruz dele foi a mais pesada. Então, eu queria... eu nem vou partir para outra parábola, porque assim, eu quero pensar muito nessas duas parábolas em relação ao nosso compromisso com o reino de Deus, com o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus, com o nosso engajamento na obra de Deus, com o nosso engajamento em buscar a santidade, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que desenvolver a nossa santidade, a nossa salvação, que eu creio que desenvolver a nossa salvação é desenvolver a nossa santidade, é sermos santos hoje, mais santos amanhã, mais um pouquinho parecido com Jesus, depois mais um pouquinho. E aí é de degrau em degrau, é de glória em glória, até ser dia perfeito. Vai chegar um dia que... Eu fiz um discipulado, eu me submeti a um discipulado, e depois eu dei esse discipulado uns anos mais tarde. Era um livro que eu gosto muito, que se chamava Mente de Cristo. Era um livro que você lia a lição e tinha assim, várias perguntas, vários desafios ali. A gente escrevia, era um livro, e aí, uma vez por semana, a gente se reunia e a gente falava, compartilhava com o resto do grupo os desafios, o que foi bom, o que não foi bom. Então, quando eu me submeti, aquele meu livro estava todo escrito. Passou, sei lá, uns 10 anos depois, eu fui dar esse discipulado na minha casa para umas 5 pessoas. Aí, quando eu peguei o livro e fui ler, eu falei, nossa, isso não é mais um peso para mim. E isso daí não faço mais isso. Gente, eu fiquei tão feliz, porque eu vi que é de glória em glória. Antes era tão difícil mortificar alguma partezinha da minha carne, e depois não foi mais difícil. Outras coisas apareceram, outros desafios vieram.
Se eu já tivesse subido todos os degraus, eu nem estava mais aqui, já estava na glória. Mas, assim, é porque eu achei interessante que, às vezes, a gente, até sem perceber, eu falava assim, gente, isso aí eu não penso mais, que bom. E eu nunca mais quis fazer aquilo outro. Então, é para provar que quando a gente está no caminho do Senhor, quando a gente deseja essa vida em abundância, que somente Deus pode nos dar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dizer não ao pecado. Nós temos que dizer não à tentação. A tentação vai existir na minha vida, na vida da Débora, na vida do pastor Aloysio, na vida de todos nós. Não há quem não tenha tentação. Se não é de praticar, é de pensar, é de sentir. Ai, Deus, não podia ter... Atualmente, assim, nossa, como eu peco, sentindo coisa que não era para sentir, pensando, ai, Senhor, que droga, ainda pensei isso, não podia, me perdoa. Mas é você estar ligada em todas as coisas, ligada na palavra, saber que aquele pensamento não veio de Deus, que aquele pensamento não foi bom. Aí eu falo assim, ai, Senhor, como ainda preciso de Ti. Ah, mas que bom, né, que eu tenho um Senhor, eu preciso mesmo, não tenho dúvida nenhuma disso. E assim você vai tendo vida com Deus e vai se aperfeiçoando. E vai sendo, em vez de pedra de tropeço, vai sendo aquela pedra que Deus vai lapidando, porque Ele é a rocha onde nós temos que estar. Então, meus queridos, minhas queridas, meus amados e amadas, fui chamada de amada pela Cláudia. Fiquei feliz, mas eu já sabia que eu era amada pela Cláudia. E ela sabe que também ela é minha amada. Então, que nós tenhamos esse compromisso, esse engajamento verdadeiro, real, que a gente possa estar sempre conectado no trono de Deus, conectada no trono de Deus, que nós podemos estar conectados com o Espírito Santo, porque Ele vai nos ensinar, Ele vai dizer, Sandra, não foi legal o que você pensou agora. Sandra, aquilo que você disse, puxa, não me agradou nem um pouco. Mas, para isso, eu tenho que estar com o ouvido aberto, para ouvir o que o Espírito Santo não quer que a gente sinta, não quer que a gente pense, não quer que a gente fale, não quer que a gente faça. A gente tem uma música que a gente canta, que é bem conhecida, que eu amo, sobre o Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser, o meu falar, o meu andar, o meu sentir. É isso. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para estar ali naquele caminho ali, seguindo ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Então, essa é a minha oração para mim e para cada um de vocês. E eu quero que vocês abaixem a cabeça agora e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai adorado, que o nosso compromisso seja um compromisso verdadeiro, real, mas um compromisso que a gente possa colocar em prática. Que nosso compromisso com o Teu reino, Senhor, seja um engajamento total. Que tudo seja colocado em prática, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser contados com aquele que tem só a intenção de fazer. Ensina-nos a fazer, ensina-nos a praticar a Tua vontade. Ensina-nos a caminhar contigo em todo o tempo, para podermos experimentar a vida em abundância que está disponível aos Teus filhos. E que o nosso coração não seja rebelde com a Tua voz, com a Tua palavra. E que a Tua vontade seja sempre feita por nós, que nós possamos estar sensíveis, tão sensíveis à Tua voz, que nunca possamos Te entristecer. Ó Espírito Santo, nós confiamos em Ti, mas queremos Te pedir, abra os nossos corações para nós ouvirmos a Tua voz, para sabermos o que falar e o que pedir e o que sentir. E quando sentirmos coisas que não estejam alinhadas com a Tua vontade, que na mesma hora nós sintamos algo incomodando. Queremos ser filhos fiéis, queremos ser filhos alinhados com a Tua palavra, com a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, ensina-nos em todo o tempo,
que possamos dar bom testemunho a todos aqueles que nos cercam, Senhor. Que possamos estar sempre falando de Ti, mas praticando aquilo que o Senhor deseja que a gente pratique. Vem falar conosco através dessas duas parábolas, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco hoje, amanhã, depois, todos os dias. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Pai bondoso. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa família. Abençoa-nos a cada um. Para que possamos sempre dar bons testemunhos, para que possamos estar sempre manejando a palavra da verdade, para podermos responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança e da fé que há em nós. Mas para isso nós precisamos dar bons testemunho, testemunho do Teu amor, testemunho da Tua verdade, testemunho da Tua justiça, testemunho daquilo que o Senhor nos ensinou. Que não sejamos contados como aqueles religiosos que são sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas podres por dentro. Que possamos ser os filhos e as filhas que o Senhor deseja que sejamos. Essa é a oração que eu coloco no Teu altar, confiando no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.